Turminha, voltei. Agora a nossa aula ela é de Gramática Português 1 e hoje iniciaremos o capítulo 9, certo? De Gramática, lá na página 75, onde nós vamos falar sobre o uso do G, do GU, do C e do QU. Creio, né, e sei que acompanham vocês, que tem muitos de vocês que confundem ainda o uso, certo? Na primeira questão da página 75, tem aí um quadro com algumas palavras, certo? Lembrando que o G sozinho, com a escrita do A, da vogal A, do O e do U, ele tem esse som, G, Go, Gu. Quando ele é escrito com o E e o I, ele muda a pronúncia, ele fica Gé e Gi. Quando ele é escrito com GU, a gente pode perceber que é o GU, vai ficar Guié, o GU, I vai ficar Gui, certo? Gui, tá bom? Por quê? Porque se for o G sozinho com A, ele fica Gé. Se for o G com o I, ele vai ficar Gi. Então, por isso a utilização do U ao lado da letra G para tornar esse som Gué e Gui, certo? Aí tem as palavras galeria, seguro, português, geração, gosto, perseguição, refugiados. Perceberam aí que tem, né, a escrita dessas palavras e também a pronúncia delas, elas modificam quando tem a presença do U ao lado do G e quando é só apenas o G escrito com a outra vogal sendo I ou E. Aqui no item A, vocês vão aqui estar analisando, procurando aqui no quadro, as palavras que vai ter o mesmo som representado como por exemplo, gota e gula. Então, vocês vão procurar palavras que tenham esse som. Que comece com Gá, que tem esse som de Gá, que tem um som de Gó e que tem um som de Gu. Vou colocar nos quadrinhos. Aqui na cestinha tem perguntando quais vogais aparecem depois da letra G. São 3 vogais que vocês vão analisar após vocês copiarem. No item B, quais palavras a letra G representada pelo mesmo som em girafa? Vocês vão lá no quadrinho e vão ver qual das palavrinhas tem esse som de Gi ou de Gé. Vocês vão procurar 2 e colocar aí, certo? Por exemplo, uma é refugiados, que o Gi tem o mesmo som de Gi de girafa. E outra com GE, certo? E aí você vai colocar, que está perguntando, quais são as 2 vogais que aparecem depois da letra G, aí nessas 2 palavras que foram escritas. No item C, o som da letra G nas palavras geração e refugiados é o mesmo som nas palavras galeria, gosto e seguro. Tem o mesmo som. Lembra que a tia acabou de explicar aqui no início? Que se for o G com E e o G com I, ele muda o som dele. Então, não tem o mesmo som. No item D, copie do quadro as palavras em que GU, né, o G e o U, tem o mesmo som que em guerra e guitarra, certo? Lá no quadrinho vocês vão retirar e colocar aí. E depois você vai observar o som representado pela letra G nas palavras galeria e seguro. O que devemos fazer para obter esse mesmo som nas palavras em que o G aparece antes de E e I? Devemos trocar o G pelo quê? Pelo GU. Exatamente, ou seja, acrescentar o U ao lado da letra G, certo? Na página 76 tem uma explicação aqui, ó. A letra G pode representar 2 sons diferentes. Um deles ocorre quando está
antes das vogais A, O e U, como nas palavras galo, gola e guri. Esse mesmo som ele vai aparecer quando as palavras são escritas com GU, antes de E e de I, como nas palavras guepardo ou guidon. Outro som da letra G acontece quando está antes das vogais E e I, como as palavras geleia e gibi. O som muda. Observe outro grupo de palavras. Aqui já não é mais do G, certo? Vamos lá observar? Aqui tem um quadro carta, cobra, queria, receber, equipe, ciência, documentos. Perceberam aí que o som do C no K, CO, Cu são o mesmo? Quando ela vem para o CI ou o CE, ela fica si e sé. Então, ela é trocada pelo som do Q, U, para poder ficar com esse som de ki e de que, certo? No item A, em quais palavras a letra C é representada pelo mesmo som que em cara, comida e cubo? Vocês vão retirar também lá do quadro que inicie com K, com Có e que tenha Cu também, certo? E depois vocês vão observar e escrever da mesma forma quais são as vogais que vão aparecer depois da letra C, nessas 3 palavras retiradas do quadro. No item B, em quais palavras as letras QU são representadas pelo mesmo som que em querubim e quixote? Vocês vão lá no quadro retirar que tenha que e outra palavra que tenha ki com esse som. Depois de escrever essas 2 palavras, você vai colocar aqui quais vogais aparecem depois do QU. A tia explicou que é o E e o I para ficar com o som que o C sozinho não tem. Que vai ficar que e o QI vai ficar ki. Então, as 2 vogais são E e I. E aqui, se trocássemos o QU por C nessas palavras, o som permaneceria o mesmo? A gente acabou de dizer que não, né? Se ficar só o C, vai ficar Sé e Si. Então, não. Então, não ficaria o mesmo som. A letra C também pode representar 2 sons. Um quando está antes das vogais A, O e U. E o outro quando está antes das vogais E e I. Para manter o mesmo som da palavra casa diante das vogais E e I, devemos usar o QU no lugar de casa. Essa foi a nossa atividade, espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida pode estar aqui me comunicando.